Palavra de Deus, meus irmãos, o momento da gente ser a perspectiva de um documentário, né? Então, se você já teve contato com esse tipo de filme, né, seja ele biográfico ou não, o enredo é sempre muito parecido. O objetivo é mostrar de onde a pessoa saiu, para onde ela está indo, o seu sucesso profissional ou a ascensão social. Bom, teve uma história muito interessante que aconteceu aqui na nossa cidade. Existe um documentário chamado Bailavini, né? Um documentário que revela como o jogador Vinícius Júnior saiu do bairro Porto do Rosa. Tem algumas mãos levantadas ali atrás. Que fica em São Gonçalo para se tornar o melhor jogador do mundo na temporada de 2024. Então, o propósito desse documentário é muito claro, é muito evidente. Apresentar o sucesso profissional do jogador, projetá-lo como um símbolo de enfrentamento ao racismo e destacar o impacto social além do futebol. E, obviamente, não dá para faltar, né, aquela leve evidência no sucesso financeiro, porque o cara saiu de uma origem bem humilde. Então, como os irmãos levantaram a mão ali atrás, há pessoas aqui que são testemunhas oculares dessa história. O ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa manhã, gostaria que você pensasse, e se você fosse convidado para gravar um documentário da sua vida com Deus? Como é que seria o enredo dessa história? Como você se apresentaria? Como Deus seria representado nessa história? Então, isso é interessante da gente pensar. Esse documentário, ele seria um curta-metragem ou um longa? Seria evidente nesse documentário que você estaria vivendo os propósitos do Senhor? O roteiro, ele é profundo, ele é pragmático, ou ele é bem simplório? Esse filme, ele traria alegria ou tristeza ao seu coração? Bom, o apóstolo Paulo, ele faz uma espécie de documentário em suas introduções. Então, ele traz a história da graça de Deus e se coloca ali como um coadjuvante, expondo as verdades mais gloriosas e profundas do Evangelho. Então, é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios. O texto será projetado. Nós leremos alguns versículos. A palavra do Senhor diz assim. Você encontrou? Então, vamos esperar os irmãos abrirem a Bíblia, né? Ou desbloquear, né? Também está valendo. Amém? Vamos ler o texto? A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é,
de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Ainda pensando na perspectiva do documentário, né, irmãos? É bom a gente estabelecer o contexto que Paulo escreve essas palavras. E o primeiro aspecto é o plano de fundo do emissor. Bom, o apóstolo Paulo, ele endereça a sua carta aos Efésios quando estava preso em Roma. É possível que outras igrejas ali da região da Ásia também tivessem acesso a essa carta. Mas o ponto é que essa cena, ela se passa na prisão. Mas a trilha sonora é uma espécie de um louvor. Porque no verso 3 ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nos versos 15 e 16 que nós não lemos, Paulo se alegra pela fé e pelo amor daqueles irmãos. O amor que eles demonstravam com todos os santos. Paulo não deixava de orar por aquelas pessoas e muito menos de dar graças a Deus por elas. Isso nos ensina que nós não podemos condicionar toda a nossa vida às circunstâncias da rotina, porque as circunstâncias da vida não podem roubar o nosso coração. As circunstâncias da vida não podem ocupar todas as nossas emoções. E aí, aqui eu não quero que você espere que eu tenha deixado o pastor Jackson entrar de férias para falar algumas heresias para a igreja. Não estou aqui falando de um evangelho triunfalista, que diz que você deve vencer, que você deve conquistar, toda aquela heresia que pregam nesse país. Não é sobre isso. Nós devemos evitar esse tipo de discurso. O ponto é que o apóstolo Paulo nos ensina que, apesar da tristeza, nós devemos manter a nossa rotina de oração. Apesar do lamento, a gente precisa manter a meditação na palavra. Apesar do luto, a gente precisa crer que Deus ainda está no trono. Apesar da falta de recursos financeiros, nós precisamos nos alegrar com os que se alegram. Mesmo quando a gente está duro e o nosso irmão recebeu uma promoção. Apesar das circunstâncias da vida, é preciso manter a rotina das disciplinas espirituais, independente das emoções. Por isso, meu irmão, não perca a sobriedade. Não perca para a rotina. Outro aspecto do plano de fundo, né, do cenário que nós precisamos considerar é do receptor, ou seja, dos irmãos lá de Éfeso. O fato das ruínas de Éfeso estarem localizadas hoje na atual Turquia, a cidade foi fundada lá em 1000 anos antes de Cristo, pelos gregos. E aí teve uma série de reviravoltas, né, porque os persas colonizaram, depois os gregos reconquistaram, depois os persas reconquistaram de novo, e depois Alexandre o Grande, ele conquista toda aquela região, e aí os gregos começam a brigar entre eles, até que o Império Romano chega, e aí acabou. Cerca ali de 130 anos antes de Cristo, Éfeso é honrada como a primeira cidade
do Império Romano na Ásia. E por que isso é importante? É porque Éfeso vira um centro de cultura, um centro esportivo e também de grande influência política. Então, era uma grande metrópole, com uma economia pujante, algo bem parecido com as nossas grandes cidades. Então, em meio a grandes cidades, naquela realidade de Éfeso também, tinham muitas distrações. E é meio parecido com o que a gente vive hoje. E aqui cabe já um testemunho. Ano passado, o Cordas Humanas esteve lá em Roma. Estivemos por uma semana naquela cidade. E nos 5 primeiros dias não tivemos compromissos ministeriais. E aí foi o tempo que a gente conseguiu desacelerar de uma viagem muito intensa. Muitos compromissos com igrejas, com irmãos. Foi o tempo que a gente conseguiu visitar uma parte da cidade. E aí eu compartilhei com a equipe, porque foi uma das minhas devocionais naquela semana, porque é muito fácil se perder numa cidade legal. Se eu ficasse 1 ano em Roma, eu não ia conseguir visitar todos os lugares legais que tem lá naquela cidade. E é muito curioso que Paulo, ele fala exatamente isso para os Efésios. É muito curioso que ele trata tanto sobre o propósito de Deus em um lugar completamente cheio de distrações. A cidade de Éfeso, ela tinha um templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso tinha diversos polos esportivos por toda a cidade. Ágoras, praças públicas. Era uma cidade, estava no centro das rotas comerciais. Uma cidade muito fácil de se perder, pelo fato de ter muitas distrações. Então, é interessante como Paulo trata do propósito. A ênfase de Paulo no propósito. Então, meus irmãos, isso nos leva a pensar o que tem distraído o nosso coração. O que tem distraído o nosso coração referente aos propósitos do Senhor. E, geralmente, quem rouba a nossa atenção são os ídolos do nosso coração. E olha, a gente tem um talento em transformar bênçãos em ídolos, de transformar coisas lícitas em ídolos. A gente tem essa capacidade. Vamos assumir essa culpa aqui. E muitas vezes é assim que a gente se perde. A gente se perde dessa forma. Portanto, a distração é uma dopamina muito perigosa. Elas roubam o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa reflexão. E é aí que a gente esquece de orar. É nesse momento que a gente esquece de cultuar, de congregar. Uma vez que a gente entendeu esse cenário da carta aos Efésios, gostaria de te convidar a meditar sobre 3 cenas bem importantes desse filme. E a primeira é, prepare-se para anotar, esse é o nosso primeiro ponto de reflexão, diz assim: uma escolha para a existência. No documentário do apóstolo Paulo, ele não inicia mostrando as suas credenciais de um grande plantador. Ele não mostra o seu currículo acadêmico. Ele não mostra lá aquele mestrado que ele fez aos pés de Gamaliel na PUC de Jerusalém, né? Ele não está preocupado com isso. Ele enfatiza aquilo que Deus diz sobre ele. Ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. Essa escolha foi feita por Deus. E quando nós assumimos essa identidade, a nossa vida fica leve. As crises identitárias, elas desaparecem.
Porque quando nós assumimos aquilo que Deus tem para nós, tudo fica diferente. Tudo muda. Porque foi uma escolha feita pelo Senhor. E essa escolha é um privilégio, irmãos. Uma escolha que aconteceu antes da fundação do mundo, antes do homem, antes da queda, antes do pecado. Deus nos escolheu nele. Portanto, o fato do Senhor nos escolher não significa uma impecabilidade, né? Porque, como eu já disse aqui, a gente tem esse talento de pecar. A gente tem essa expertise. O verso 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O foco aqui do apóstolo Paulo é mostrar a obra do Deus Pai. A ação ativa de Deus. Como Ele é santo. Como Ele é completamente santo. Como Ele é soberano. Como Deus é eterno. Então, atenção. Porque esse versículo ele é muito importante. A palavra sermos aqui, o verbo, talvez não reflita a profundidade que esse versículo tem para a gente, tá? Porque é provável que você ou qualquer outra pessoa, lendo assim de primeira vista, ache que a gente pode ser hoje e não ser amanhã. Mas aqui a palavra no grego nos dá o sentido de existir como. Isso faz toda a diferença. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para existirmos como Ele quer. E isso nos traz outra visão do texto. Por isso, meu irmão, Deus te escolheu, Deus te separou para Ele. Apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, apesar da sua inconstância, Deus te escolheu. Isso é um privilégio. Então, a eleição é um privilégio. É uma escolha divina que não dá margem para uma vida profana. Porque Ele nos chamou para existirmos do jeito dEle. E por isso eu te pergunto, como você tem existido? Meu irmão, talvez você tenha dúvidas sobre a sua identidade espiritual. Talvez você tenha vivido uma vida aí que não agrada o Senhor, mas você sabe que Deus te escolheu. Você não consegue ficar longe da igreja, né? Eu já tentei fazer essa loucura. Não quero saber mais disso não. E é incrível como a gente não consegue. Tem algo que nos chama, que nos atrai. É a graça do Senhor. Será que o seu entendimento sobre a eleição, essa escolha do Senhor, tem te levado à humildade ou te levado à arrogância? Você tem se apoiado na eleição para pecar sem culpa? Você tem justificado os seus vícios porque Deus vai te perdoar? Meus irmãos, a escolha do Senhor nos leva a uma existência que agrada a Ele. O seu RG ele foi emitido lá no Detran, antes de todas as coisas. Foi o Senhor que fez isso. Detran não, né? Detran é ruim, né? Mas ser santo aqui é ser separado, apesar dos seus pecados. Talvez você pense, tá, Elis, eu entendi, ok, né? Deus me escolheu, Ele me separou para uma vida santa. Mas como um Deus santo pode conviver com pecadores? Como é que um Deus santo é capaz de escolher pecadores para serem filhos?
E aparentemente essa equação não fecha. Mas eu preciso destacar alguns pontos para a gente entender como funciona essa mecânica. Por isso eu te convido a anotar o segundo ponto de reflexão da nossa mensagem, que diz: uma adoção para desfrutar. Uma adoção para desfrutar. Precisamos de pelo menos 3 premissas para responder essa pergunta. Como um Deus santo é capaz de escolher pecadores para serem filhos? A premissa A: como eu já disse, Deus é completamente santo. Então, às vezes, beira a loucura a gente pensar que a santidade do Senhor pode ser ameaçada, sabe? Que pode ser violada. Não, Ele é completamente santo. E nisso não há sombra de variação. A premissa B é que Deus não nos vê como solitários. Ele nos vê unidos a Cristo. Então, quando Deus ele olha para você, Ele olha para o sacrifício de Jesus. Isso é muito importante. Na lei romana, o pai ele possuía um poder absoluto sobre os filhos, né? Então, o pai podia, inclusive, matar o seu filho. Podia escravizar o seu filho, até vender, estava tudo certo. O pai tinha direito na vida e na morte. E a adoção, naquele tempo, consistia em passar o poder do pai para um outro pai. Portanto, o filho adotivo passava a usar o nome do novo pai. Ele ganhava uma nova família, herdava bens. Então, essa adoção apagava uma vida antiga para o começo de uma nova. Então, Paulo, ao utilizar essa palavra, ele comunica muito bem que a adoção que Jesus nos dá, nos leva a uma nova realidade. Jesus nos dá um novo status espiritual. Ele nos dá uma nova família. Uma nova imagem. Então, Deus nos escolheu e nos adotou através de Cristo, para sermos membro da sua própria família. Premissa C: Cristo resolveu o problema do pecado através da redenção. Então, no mundo greco-romano, meu irmão, a escravidão não era só tolerada, era uma necessidade econômica. Se você andasse pelas grandes metrópoles como Roma, Éfeso, naquela época, você veria tranquilamente pessoas sendo comercializadas, pessoas sendo vendidas, trocadas. E a palavra resgate aqui significa isso: um pagamento para uma liberdade. Então, essa é a definição de redenção. Os efésios compreendiam muito bem aquela palavra. Então, Paulo comunicou que a libertação dos nossos pecados custou um preço. E esse preço foi o sangue de Jesus. Portanto, voltamos à pergunta: como um Deus santo é capaz de escolher pecadores para serem filhos? Agora essa conta fecha. Porque a santidade de Deus não pode ser ameaçada. Porque Ele nos adotou através da obra de Jesus. E a redenção pagou toda a nossa dívida espiritual. Todos os nossos pecados foram perdoados. Então, para o apóstolo Paulo, perdão e redenção são coisas muito conectadas. E calma, nós vamos explicar. O perdão é uma espécie de benefício espiritual da redenção. Então, perdão é algo valiosíssimo. Perdão é aquilo que nós recebemos da parte do Senhor por causa de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus foi o seu sangue. Então, ele não passou no cartão de crédito lá, não, ele pagou a nossa dívida com o seu sangue. Isso é muito precioso, porque em toda a história, Jesus foi o único homem que pôde pagar a nossa dívida. E essa é a maravilhosa notícia do Evangelho.
Em Cristo, nós não somos escravos do pecado, porque Ele nos libertou com o seu sangue. A gente não precisa mais ficar tentando pagar algo que já foi quitado. Sabe quando você tenta pagar um boleto e ele já foi quitado? Você não consegue, né? Tentei isso essa semana e lembrei. Talvez, meu irmão, você ainda sinta culpa pelos seus pecados. Talvez você pediu perdão a Deus, confessou o seu pecado, mas você carrega uma culpa. E aqui vale a nossa atenção. Porque muitas vezes carregar a culpa é desvalorizar aquilo que Cristo fez por nós. Isso é duro. Porque não há pecado maior que a graça de Deus. Mas hoje, meu irmão, eu te convido a abandonar a culpa e olhar para a redenção. A presença da culpa e do remorso em pecados já perdoados podem sinalizar uma ausência do Evangelho no nosso coração. Talvez você tenha esquecido do valor espiritual do perdão. Talvez você tenha valorizado mais o seu pecado do que a graça. Talvez você esteja até questionando a eficácia do Evangelho. Porque se eu tenho uma culpa, talvez o Evangelho não seja tão eficiente assim. Talvez nos falte uma atitude de fé, uma disposição intencional para pregar para o nosso coração. Talvez falte uma posição de dizer para o nosso coração, olha, você não precisa mais sofrer com isso aí. Isso aí já foi perdoado e eu não preciso carregar essa culpa. Meu irmão, Jesus pagou todos os nossos pecados. E aí você pode pensar, Eliseu, eu admiro aí o seu entusiasmo, legal, interessante, mas você não tem ideia do que eu já passei na minha vida. Você não tem ideia o que eu vivo hoje por causa das consequências do meu passado. Talvez você pense que já compreendeu o Evangelho, você teme ao Senhor, mas você carrega essa dor. E para quem carrega até parece normal. Mas não. Não é normal. Às vezes a dor até desaparece por um tempo, né? Depois ela volta com tudo. A culpa volta com tudo. E, meu irmão, eu quero confessar aqui que eu também já cometi alguns pecados complexos. Eu também tenho essa habilidade. Eu sei o que é ter vergonha dos meus atos. E eu sempre tenho que tomar cuidado, porque muitas vezes eu vou falando e eu esqueço que eu estou de frente a uma câmera, né? Eu não tenho muitos problemas de falar dos meus pecados, mas eu sei o que é sentir essa vergonha. Todo sermão que eu prego aqui, eu também prego para o meu coração. Eu tento fazer esse exercício. E às vezes é difícil. Mas a culpa, ela não pode ser maior que o privilégio da eleição. O remorso, ele não pode ser maior do que a redenção que temos em Cristo Jesus. Mas talvez o seu pecado tenha deixado marcas irreversíveis. Na verdade, como é que a gente pode desver aquilo que foi visto? Como é que a gente pode retroceder se o tempo já passou? Como é que a gente pode deletar aquilo que foi falado? Não dá, né? Não dá para apagar o que aconteceu. Mas através da redenção nós podemos ressignificar o nosso olhar. E essa também é uma boa notícia do Evangelho para nós. Eu quero ser bem claro, eu não estou falando de pecados que não foram confessados, mas eu estou falando das consequências dos pecados que foram perdoados. Talvez você enxergue os seus pecados como feridas abertas, sabe?
mas através da graça nós podemos enxergar os nossos pecados como cicatrizes. Então a boa notícia para nós é: você consegue conviver com a consequência dos seus pecados sem dor. Pode levar um tempo, talvez leve muito tempo, mas é possível olhar para a situação sem dor. É possível viver sem a culpa. Deus já nos perdoou de forma completa. Não deixe de pregar para o seu coração. Não deixe de ser intencional para o seu coração, dizendo: olha, já passou, já foi perdoado, e eu preciso seguir em frente. Bom, recapitulando, o nosso primeiro ponto foi uma escolha para a existência. O segundo ponto foi a adoção para desfrutar. E o nosso terceiro e último ponto é: há um bom propósito em Cristo. Por 3 vezes, Paulo, ele conecta o propósito de Deus com o louvor da sua glória. Então, fazendo um resumo aqui do documentário da graça de Deus, Paulo evidencia as ações de Deus Pai, como Ele nos escolheu, como Ele revelou o mistério da sua vontade, que havia sido escondido por muito tempo, mas na plenitude dos tempos, Ele manifestou sobre a vida de Jesus, mostrou como pecadores, nós como pecadores, podemos ser unidos a Cristo através da redenção. Mostra a obra de Cristo, nos perdoando, nos redimindo, pagando a nossa dívida espiritual com sangue. E também fala sobre o Espírito Santo, que é manifesto em nós, que nos guia, que nos convence dos nossos pecados, que nos garante uma herança para o louvor da sua glória. Por fim, meus irmãos, eu gostaria de pensar sobre o documentário da sua vida com Deus. Esse foi parte da nossa introdução. Você pensando aí na sua trajetória com Deus, quais são as cenas que estão faltando, sabe? Será que está faltando comunhão, oração, vida com igreja? O que está faltando no seu filme hoje? Porque a mudança que nós precisamos em 2026, meus irmãos, é clarificar o propósito do Senhor. Muitas vezes a gente olha o ano novo como oportunidade de acrescentar coisas novas. Mas muitas vezes nós precisamos clarificar aquilo que já foi revelado. Deus te deu uma identidade. E você tem vivido conforme a identidade que o Senhor te deu. Esse é o nosso desafio. O que está faltando na sua vida com Deus? Está faltando oração, vida devocional, meditação na palavra, comunhão, culto, oferta, entrega, serviço. O seu documentário tem sido motivo de alegria para o seu coração ou de tristeza? Curve a sua cabeça, vamos orar. Qual é a prioridade que o Evangelho tem ocupado no seu coração? Na sua trajetória com Deus, Ele ocupa o lugar principal? Ele é a coisa mais importante? Ou Ele é só um detalhe no filme? No seu documentário com Deus, Jesus é seu herói? É o seu salvador? Ou ele é apenas um personagem muito legal, que fez coisas legais? Quais são as cenas que estão faltando no seu filme? O que falta no seu documentário? O propósito do Senhor é claro?
É aquilo que você quer para a sua existência? É isso que guia a sua vida, as suas decisões? Nós precisamos clarificar o propósito de Cristo. Meu Pai, nós louvamos o Teu nome por Sua graça, por tamanha graça, Senhor, que nos alcança. Nós Te louvamos pelo privilégio da Sua escolha, Senhor, de nos reunir como Seu povo, que nos dá a oportunidade de experimentarmos da igreja. Senhor, nós Te louvamos, nós bendizemos o Seu nome, por todas as bênçãos espirituais obtidas em Cristo Jesus. Nós louvamos porque a Sua graça, ela é irresistível. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos atrai. Nós Te louvamos pela necessidade que há no nosso coração de orar, de estar no culto. Isso mostra, Senhor, o amor. Isso mostra a Sua ação de nos chamar para perto, de nos separar como filhos, para vivermos para a Sua glória, para existirmos como o Senhor quer, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, deficiências e inconstâncias. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a viver de uma forma diferente. Peço que o Senhor nos dê a condição de viver sem culpa, porque a Sua redenção é maior do que qualquer pecado. Nós Te louvamos, Senhor, pelo Seu sangue. Nós Te louvamos pelo benefício espiritual que é o perdão. Em nome de Jesus. Amém.